Olá a todos, boa noite! De volta a mais um sábado juntos. Como é bom estar com vocês, né, discutindo contabilidade, falando sobre contabilidade, estudando contabilidade, que é nossa grande inspiração, nossa grande paixão, que é as ciências contábeis. Seja bem-vinda, Nicole. Vamos só aguardar o professor Umbelino Lagioli ingressar. Para hoje vamos falar sobre CPC 01, continuar, né? Sábado passado falamos sobre CPC 01 e vamos dar sequência nesse instrumento normativo que é tão importante para a nossa atividade contábil. Então, CPC 01 fala sobre a redução ao valor recuperável de ativos. Tá? Então, sejam bem-vindos, vão entrando. Natália, Nílcia, deixa eu ver aqui se o Umbelino já está por aqui. Nicole aqui também está. Vamos ver aqui. Ainda não. Pronto, vamos só dar um tempinho para o Umbelino já está por aqui. Opa, Rafael, boa noite. Pronto, o professor Umbelino já está aqui. Vamos aqui chamá-la para nossa conversa. Andy Júnior também seja boa noite. Boa noite, prof. Tudo bom? Oi, meu amor, boa noite. Já perguntou, Xen. Faltando energia na quinta-feira, não voltou, não? Tava no escuro aí. Que estresse, que estresse, que estresse. Rafael tá dizendo aqui, amanhã é dia de luta. É mesmo, amanhã é prova, né? Do Prova... exame de Ah, suficiência. meu Deus, coitados. Boa noite, Andes, Breno entrando também. Sejam bem-vindos. Boa prova para quem for fazer a prova amanhã, né? Show de bola. Boa Arrasem prova. aí, garotos. Boa prova, que Deus abençoe a vocês. Dê O que é que você lembra paciência. desse período, Belina, quando você fez essa prova? O que é que mais lhe marcou nesse período? Então, Andinho, na época que eu me formei, não tinha prova. Ei! Mas é pouco tempo. A prova veio sem. A prova veio ser Não, instalada, veio ser implantada há pouco tempo, Belina. é Entendo. É lógico, é assim. lógico. Sávio, seja bem-vindo, Sávio também. Andy, já falei, boa noite. Rafael, simbora, né, Rafael? Rafael, meu aluno lá da Facor. E aí, desejo a todos, né, essa prova. Segunda, quero correção das questões de Castro. Muito bem, vamos embora. A gente faz um plantão contabilidade pública. Ave Maria do céu. Nome de Bom, Jesus. então quer dizer que, assim, você é pré-exame de suficiência. Eu? Não, eu nunca fiz, não. Eu sou da época que a gente se formava e fui aluno da Umbelina, aprendi a ficar rico, só não coloco em prática. Eita, danou-se. Ô, meu filho, bota Tá em vendo? prática, não Tá, é? tá perdendo tempo. Não faço não, bote em prática. Até porque do jeito que tá as coisas, a gente tem que saber aplicar bem o dinheiro, né? Ah, meu É, Deus, é lógico. Eu tenho uma aluna, ela é uma graça, ela. É uma graça, uma graça. Ela é contadora, né? E é fotógrafa nas horas vagas. Enfim. eita, que legal. Aí a vibe dela é viajar. Aí ela disse que pegou o carro dela, vendeu e foi viajar. Aí eu endoidei com ela. Eu disse, menina, pelo amor de Deus, como é que você pega um carro, vende e vai viajar? Você não guardou nada, não aplicou nada, não botou R$ 1 para aplicação, nada. Não, eu gastei tudo viajando. Eu digo, meu Deus do céu, como é que você faz uma doidice dessa? Porque assim, né, de certa forma, você é um capital que você tem ali, né? E você pega aquele capital 100% e buf. Eu fiquei doidinha com ela. Mulher, pelo amor de Deus, não faça isso não, guarda dinheiro, não pode ser assim, dinheiro demora muito para. Porque dinheiro, você demora muito para ganhar, né? Aí, assim, para gastar, tem que saber como é que vai fazer, até porque você não pode gastar tudo, né? Eu acho, né? Não sei se também estou ficando doida. Mas, assim, dinheiro para sair do meu bolso dá um trabalho. Tá vendo? Minha gente aprende, olha.
Com quem sabe. Já Eu, pensou, Rafael? Ela pegou e foi viajar o mundo todinho. Eu digo, Deus me livre. Aí ela disse assim, não, mas depois a gente ficar velho e não aproveitou. Eu digo, sim, mas pelo menos a gente tá com dinheiro, né? Porque é, Rafael danada é disse você que, ficar, que preferia rodar como Uber, né? ao invés de vender o carro. É, mas cada um é de um jeito, né, Rafa? A gente tem que respeitar todos os perfis. E, de certa forma, É, também aprender, né? Porque, às vezes, as pessoas têm uma opinião muito diferente da gente, aí choca um pouco. Mas aí depois você para pensar, né? E para tentar verificar qual que é o ponto de vista do outro, né? Para mim é um isso. absurdo. Assim, para mim é uma coisa completamente impensável. Mas, assim, o que é que me faz refletir, né, sobre isso? Que também não pode ser tão apegado, né? Não pode ser assim tão desesperado para guardar. Mas também a gente também tem que ter... Boa noite, gente. Eita, Sávio vai sair. Tchau, meu amor. Tchau, boa noite. Também Boa noite, Sandro. a gente também não pode ser tão extremista, né? Mas é sempre importante você ter um contraditório, Anderson, porque ele ajuda você a das duas uma. Ou você muda de ideia, né? Ou você reafirma o que você pensa, com o choque do contraditório. Porque o Hum, contraditório serve para isso, né? Para que você ou você mude, né? Se não mudar 100%, mas você absorve uma parte do contraditório para você, ou você muda realmente de ideia. É importante. isso. Senão você fica feito um cego. Se ninguém nunca lhe contradiz, como é que você vai? Imagine É, se tudo fosse unânime, né? Então, assim, né? que graça teria. Como é que a gente avançaria, né? A unanimidade é burra, né? É burra, burra, burra. Então, assim, precisa ter o contraditório. O danado é você aprender a lidar com ele, né? Que lidar com o que vai de encontro ao que você acredita fortemente é difícil. Aí quando eu vejo assim essas coisas assim muito absurdas, né? Tipo, a menina pegou, vendeu o carro dela, foi viajar, gastou dinheiro todo na viagem. Eu digo, Jesus, como pode? Aí Mas você eu sabe que fiquei, isso é um perfil, né? Isso é um perfil de uma geração, inclusive foi levantado em pesquisa, né? é, Em pesquisa tudo, e assim, tem uma geração aí, uma galerinha vindo aí, né? Que, assim, prefere justamente viajar do que acumular patrimônio, né? mas é porque eu acho que esse pessoal já encontrou o patrimônio pronto, né, Dinho? Aí quem já encontrou o patrimônio pronto não tem que acumular mesmo, não. Porque, veja, eu vou acumular o que eu já tenho? Eu já tenho casa, tá entendendo? Mas assim, eu sou da geração, amigo, que a gente não tinha nada. Entendeu? Então a gente tinha que se virar para poder conseguir alguma coisa, porque os nossos pais não tinham dinheiro, né? Idem, E veio de uma família muito idem. humilde. Então, assim, a gente não tinha nada. Então, para que hoje a gente tenha esse teto, que vocês veem só um pedacinho dele, foi muito suor. Foi muito suor. Então, provavelmente as minhas filhas também não vão querer acumular nada, mas também elas já têm, né? Então, por que elas vão querer acumular? Aí realmente é um pouco mais fácil. Mas, assim, para uma pessoa assim da minha geração escutar um negócio desse, eu fico doidinha. E, assim, as minhas filhas também não se preocupam, porque elas sabem que eu acumulo por elas, né? Aí é mais fácil. Aí tem a segurança de mamãe. É, Eita, a gente não tinha isso, eu mesmo também nunca tive. aí a gente Assim, meus pensa um pais pouco vêm diferente. isso. Os pais são de Mas, origem assim, humilde, né? Sempre foram. não, que é isso. Minha família é muito numerosa e, assim, era pouco para dividir para muito. Aí, assim, essas coisas às vezes. Mas, exceto por isso, assim, o contraditório é importante, é importante. A gente precisa saber ouvir, né? E filtrar, né? Por exemplo, hoje, né? Eu estava indo correr, aí meu marido disse que tinha escutado uma entrevista com o MC, não sei das quantas lá. Aí eu falei, eu não acredito que você escuta MC, não sei das quantas. Aí, não, mas você precisa parar, porque o cara é muito inteligente. Eu olhei assim, ai, meu Deus do céu. Mas, veja, ele viu algo que você não Né? tem conseguido enxergar, né? Isso é importante. Mas segue o fluxo. Vamos falar do CPC 01, Bom, né? falando do contraditório,
falando com Voltando você. voltando à nossa realidade agora, É, normativo CPC 01, a minha amiga né? fala assim, E, voltando à vaca fria. pronto, exatamente. E aí vem aquela pergunta, né, que eu acho que é um pouco um reflexo do que a gente tinha discutido no último sábado, que é quando é que os contadores têm segurança que realmente é para aplicar o CPC 01, né? Ah, Quando é que é realmente, quando é de fato, ele se sente assim, não, tem todos os indícios, eu preciso aplicar agora o impairment. é o seguinte, Andinho, veja, o impairment, ele não é que ele é aplicado, né? Porque quando a gente fala Uhum, vou aplicar o impairment, parece que nunca houve nenhum cálculo semelhante e aí eu vou aplicar pela primeira vez, tá? uhum, Então, vamos tentar modificar essa visão e a gente vai pensar da seguinte forma. O uhum, impairment nada mais é do que um cálculo de recuperabilidade. uhum, Esse cálculo de recuperabilidade, em princípio, ele deve ser feito, ou pelo menos conhecido, pelo empreendedor. Seja o empreendedor pequeno, grande, médio, seja uma empresa que já está estabelecida, porque a recuperabilidade dos seus investimentos é uma variável que precisa ser conhecida. É muito uhum, complicado você entrar num investimento seja ele qual for, da complexidade que for, e você entrar na completa doidice. Exemplo, eu vou investir aqui, mas eu não sei nem em quanto tempo eu retorno, eu não tenho conhecimento de quanto é que deve ser meu fluxo de caixa mínimo, eu não tenho conhecimento dos meus custos. Veja, tem muita gente que empreende assim. Inclusive, eu queria até fazer menção a um grande amigo nosso, Marcos Primos, que acabou de entrar. E ele é professor dessa área, sabe, de empreendedorismo. Então, ele deve conhecer bem essa realidade. Então, assim, ele é professor do Propad, lá da Federal. Então, o que que acontece? E um grande amigo. E o que que uhum. acontece? Seja bem-vindo. Ele é uma figura humana maravilhosa. Mas aí, uma das áreas de pesquisa dele é empreendedorismo para a terceira idade, que é justamente visando aí esse pessoal que vai aposentar, né? Então, como é que a pessoa empreende e não tem uma ideia mínima de retorno, né? E eu conheço uma pá de gente, ó, que tem essa visão, uma visão que eu acho assim, inclusive o risco é muito grande, né? Então, o teste de recuperabilidade, o teste de imparidade é um teste de recuperabilidade, ou seja, eu vou verificar se o que eu tenho, se o investimento que eu tenho, ele é recuperável ou não. Uhum, Então, assim, esse cálculo, Anderson, a princípio, ele deveria vir a priori. Então, isso já deveria estar no combo, no pacote de você montar um negócio, você tem que saber minimamente como que é essa tua recuperação, essa tua recuperabilidade. E essa recuperabilidade, ela vai se dar em função dos fluxos de caixa. Ponto. Não tem mistério, não tem nada assim de outro planeta. É fluxo de uhum, caixa, que é um fluxo de caixa que você vai projetar, onde você vai verificar a tua receita e você vai estimar teus custos. Daí a importância de você conhecer seus custos, seus centros de custos, que a contabilidade nesse momento ele vai trocar a nomenclatura de centro de custos por unidade geradora de caixa, mas é a mesma coisa. Então, assim, quando a gente fala de recuperabilidade, a gente vai verificar a recuperabilidade das unidades geradoras de caixa, que nada mais são do que perfeito. os centros de custos produtivos, tá? Então, outra coisa que é importante, outra variável que é mega importante para qualquer pessoa que vai ter um negócio, ou que tem, ou que pretende ter, ou que já ganhou pronto dos pais, é conhecer seus custos. E aí, quando a gente fala custo, a gente fala centro de custos e centros produtores de resultados, né? Que são, num conceito aí de departamentalização, são os departamentos produtivos e os departamentos meio ou de apoio. E aí, o que, Uhum, que acontece? Quando a gente fala de recuperabilidade, esse CPC em particular, ele vai falar de recuperabilidade das unidades. Então, como é que funciona? Você tem lá uma unidade, isso daí serve para qualquer. Vai de Petrobras a uhum, sorveteria, tá? Não tem tempo ruim, nem tem empresa grande, nem tem empresa pequena. Existe apenas você
Eu tô tentando botar uma luz aqui para ver se melhora, assim, a minha cara horrorosa aqui, mas assim, eu acho que deixa assim mesmo. Aí o que que Mas tá bom, acontece, tá tranquilo. tá? Tá tranquilo, Aí o que que tá tranquilo. acontece? Que a luz aqui é uma beleza. Aí o que que acontece? Né? Então você tem que conhecer quem são os seus custos. Aí o que que você pega? Você vai fazer isso daí numa grande empresa, tipo uma Petrobras da vida, obviamente que o nível de complexidade, o nível de variáveis é muito maior. Aí você vai trabalhar com PIB, você vai trabalhar com crescimento demográfico, você vai trabalhar com valor de commodities, você vai trabalhar com um monte de coisa. Por quê? Porque a gente está falando de uma empresa que é uma concessão, que tem o tempo para a exploração da bacia dos recursos. Então, você tem um monte de variáveis. Aí você explicar aí recuperabilidade, colocando como exemplo de caso, a Petrobras é suicídio, nem adianta. Mas trazendo isso, né? Trazendo isso para um patamar mais terra, a gente pode falar de uma sorveteria, né? Ou de uma lavanderia, ou de uma cafeteria. Qualquer coisa que seja pequena, concreta e palpável. Um salão de beleza. Aí o que você faz? Você vai ter que verificar quanto você investiu, R$ 200.000. Qual que é o fluxo de clientes que você espera ter? Você tem que ter esse mapa, você tem que ter esse conhecimento, esse Era para ter, né? você tem que ter essa informação. Qual que é a quantidade de clientes que você espera ter? Depois, a segunda informação, como que você vai, qual que é o preço das coisas que você vende, para que você possa estimar as entradas. E aí, claro, isso daí tem que ser ajustado no tempo, porque o preço que você vai aplicar hoje não é o mesmo preço que você vai aplicar no próximo ano, nem no terceiro ano, nem no quarto ano. E os custos, né, para que você produza o teu serviço ou para que você adquira seus bens para revenda, né? Aí isso daí o Excel super vai ajudar. Então você vai projetar tuas entradas, vai projetar tuas saídas e você vai ter o fluxo de caixa líquido, né? E aí o que que acontece? Esse fluxo de caixa líquido você vai estimar por um período aí de aproximadamente 5 anos. Por que 5 anos? Porque nesse período é mais fácil você lidar com as incertezas. Uhum. E olha que mesmo sendo mais fácil, não é, como é que se chama? Não é indicativo de que vai estar tudo bem, porque quem projetou isso nesse ano, que jamais poderia imaginar uma pandemia no meio do caminho. Então, Isso. mesmo as projeções mais certas, elas são duvidosas porque a gente não tem, graças a Deus, o poder de controlar o futuro. Graças a Deus. Né? Porque a vida ia ser muito chata. E você ia perder totalmente essa possibilidade de crescimento, né? Porque a gente só cresce nos reveses, né? Se está tudo bem, você não cresce, você se acomoda. Isso. Aí alguém vai lá e, né, dá você entra no revés, aí você cresce, ganha musculatura para Impressionante como você. a gente na vida, na nossa vida mesmo, pessoal, individual, isso é muito certo. Sabe, Belém? Assim, nos períodos de crise, nos períodos mais difíceis, é que eu busco crescer mais, e assim, eu acho que é o que, né, que rege. Quer dizer, nem todo mundo parte dessa premissa também, né? Tem gente que se Olha, desespera pode logo. até não partir, viu? É tipo Uhum. assim, tem uma frasezinha, né? Que os fins, os meios justificam os fins, ou são os fins que justificam os Isso meios. justifica os meios. Porque assim, que você vai crescer, você vai. Não tem nem para onde. Agora, se você vai crescer com tranquilidade ou no desespero, aí é uma opção. Né? Porque É uma verdade. coisa é certa, você só vai crescer se você passar por um aperto. Ponto. Acabou. Enquanto você não passar pelo aperto, você não cresce. Você se estagna ali, fica lá quietinho. Aí, papai do céu, lá no alto da sua misericórdia e sabedoria, vai lá e tira né? Tira o tijolinho ali da sua casinha, a sua casinha desaba, né? Aí você olha, tá chovendo, você faz, me lascou, porque tô chovendo, eu tô sem telhado. Como é que eu vou fazer agora para reconstruir meu telhado?
né? Aí você tem duas opções, ou xinga Papai do Céu e até conseguir construir um telhado, ou você agradece a Papai do Céu e vai construir do mesmo jeito, enfim, né? Mas aí o que acontece? Voltando à vaca fria. Aí, né? Senão a gente viaja. É, Se deixar. as mentes aqui, se deixar, a Aqui, gente ó. vai longe. Ah, aí o que acontece? Boas lembranças das aulas de teoria. Ah, como a gente devagava nas discussões. Muita viagem. Aí o que acontece? Você está lá fazendo a sua projeção num período de 5 anos, né? Que é o que o CPC pede, né? Justamente porque em 5 anos, em princípio, você tem um ciclo econômico médio ali, né? O médio prazo para a economia é 5 anos. Isso. Para as finanças, para a área de finanças, um investimento de médio prazo é um investimento de 5 anos. Acima de 5 anos já é longo prazo. Bom, aí ele fala assim, ó, pegue 5 anos e projete suas entradas, projete suas saídas e projete seu fluxo de caixa líquido. Só que, para que você projete isso, você tem que fazer algum exercício aí de imaginação. Então, por exemplo, vamos pensar na cafeteria nossa. Aí você tem salário. Salário é batata, você tem que ter funcionário. Por mais que você tenha um funcionário, 2, você tem que ter alguém para servir o café. Aí, em uma das linhas do seu Excel, vai ter assim, salários. Então, na primeira coluna vai ter o salário desse ano, mas quando você for para a segunda coluna, você vai ter que indexar o valor da coluna anterior a algum índice, tá? Que vai poder ser aí uma inflação, enfim. Então, para você ir para a terceira coluna, você vai ter que fazer uma outra indexação. Você vai ter que verificar a coluna anterior mais um determinado percentual. Então, para cada coluna que você avança no Excel, você vai criar um fator de indexação. Nem sei se existe essa palavra. Indexação. Mas tá certo. Enfim, Indexação. você vai ter que criar um fator Se falava muito isso quando se tratava, por exemplo, justamente salário mínimo, né? Que era indexado a inflação e tudo mais. Isso, exato. Então, você vai ter que criar um indexador para saltar da coluna A para a coluna B, da coluna B para a coluna C, enfim. Isso para salários. Quando a gente está tratando, por exemplo, do café, já que a gente está falando de uma cafeteria, aí o café é uma commodity. Então, assim, não dá para você ser tão linear para indexar o salário como para indexar o café. E aí você vai ter que mais ou menos entender como é que funciona. Aí, mais uma coisa, você tem que conhecer o seu mercado. Não dá para você fazer um cálculo desse completamente cego na história, tá? Então, como é que funciona o mercado de café? Então, você vai ter que mais ou menos entender como é que seria essa variação nesses 5 anos. Aí você estimou o café. Agora vamos estimar os outros insumos. Açúcar, e eu sei lá, não tenho nem ideia do que é que rola numa cafeteria. Mas assim... Leite, açúcar, biscoito, esses troços todos aí. Salgados, aí vem o trigo. Farinha de trigo, que é outro. Que é commodity. Aí você vai precisar tantas linhas quanto forem necessárias para você, a cada linha seria um elemento de custo, que você vai precisar fazer essa estimativa, que pode ser anual, pode ser semestral, aí você vai estimar 5 anos, né? Que seria 12 semestres, 12, nem sei, tá? Então, você vai fazer isso daí no intervalo de 5 anos, a cada 3 meses ou a cada 6 meses, enfim, você vai ter que fazer esse exercício aí de imaginação. E para a entrada, para a tua receita, é a mesma coisa. Então, você vai verificar o preço do café, o preço do cappuccino, o preço de não sei das quantas. E aí, em resumo, você vai ter na parte superior da sua tabela aí um conjunto de entradas e na parte inferior um conjunto de saídas. Um atendimento médio mensal, que multiplica por 3 é um atendimento médio trimestral. E aí você estimou esse teu fluxo de caixa no tempo. Aí, depois que você criou essa planilha, que eu não estou dizendo que ela é
que ela é simples, tá? Mas eu também não estou dizendo que ela é impossível, e muito menos que ela vai ser descartada. O que eu estou dizendo é necessário que se faça, é necessário que você gaste um tempo, invista na construção desse Excel, tá? E que você conheça as variáveis que você está trabalhando ali e quais foram as variáveis os inputs que você usou para indexar. Pronto. Feito isso, aí agora é só acompanhar o desenrolar das coisas. Então, por exemplo, na pandemia, obviamente que na pandemia, se eu estou falando de restaurante, Caiu drasticamente. Obviamente que você tinha lá uma quantidade de clientes que você gostaria de atender por mês, por trimestre e por semestre, e que essa quantidade caiu para quase zero. Bom, aí o que vem a ser a tal irrecuperabilidade, né? É que aquela planilha que você criou, e que, na verdade, aquela planilha, você precisa... ela vai servir para você como sendo um instrumento de gestão, que é um pouco o conceito de orçamento. É um pouco, não. É o conceito de orçamento, porque o orçamento nada mais é do que você planejar um cenário ou um evento e depois você verificar se aquele teu planejamento ele se desenvolve na prática, no dia a dia, né? Durante as... né? Muito bem. Aí é isso que vai acontecer. Você planejou lá, você orçou, você estimou, e aí, no desenvolver dos dias e dos meses, você vai verificar até que ponto aquelas variáveis... Então, eu projetei que eu ia atender 200 clientes, né? Eu projetei que o salário ia ter um aumento de não sei quanto. Eu projetei café, não sei das quantas. Eu projetei... E aí você vai acompanhando esse troço no decorrer do período lá. Muito bem. E aí caiu agora nesse período de pandemia. O que é que se espera agora de conduta, né? Aí caiu. Aí o que acontece? O que você projetou, aquele valor que você projetou, ele cobriria o investimento feito. É para isso que serve essa planilha, para que você tenha aquela certeza que o troço ele se paga. Como caiu, como despencou, então, assim, aí outra coisa que eu esqueci de explicar. Você projeta, e aí depois você precisa descontar o valor presente, que é o que a gente chama de VPL. Na matemática financeira, é o valor presente líquido. Quando você desconta o valor presente, você vai dizer, olha, esse fluxo que eu projetei para receber em 5 anos, se eu fosse receber hoje, quanto seria? Né? Aí, esse valor descontado tem que ser maior que o valor do investimento. Né? Então, se eu investir 200 mil reais, eu preciso que esse valor retornado a presente seja 230, 240, 250. Se não for maior do que os 200 mil que eu projetei, eu nem entro no negócio, né? Isso é importante que você está dizendo, para não dar falsa sensação, tá, minha gente? Cuidado aí. Para não dar, você pegar esse fluxo de caixa para o futuro, somar tudo, vai dar aquele valor lá, e você vai ter a falsa sensação de que o valor ele é maior do que o seu investimento inicial. E, na verdade, pode não ser, né, Umbelina? Porque justamente tem os efeitos do tempo, né, que precisa ser aplicado o VPL, como você falou. Tem que aplicar o VPL. Senão não tem muita lógica, não. Senão é até perigoso. Aí o que acontece? Você vai e projetou isso daí. E depois você vai e desconta valor presente, que é utilizando aí uma Selic da vida, tal, que a taxa que você acha que é. Porque essa taxa de desconto é o seguinte: o que é essa taxa de desconto, né? Vamos voltar aos 200 mil. Então, eu tinha 200 mil reais agora, né? Então, se eu pegar 200 mil reais e fizer uma aplicação no mercado financeiro, qual é a taxa que eu consigo para remunerar o capital, né? Então, eu vou ter aí uma taxa, que é uma taxa financeira, que é a taxa que vai indexar aí a minha aplicação. Aí eu vou pegar essa taxa, essa Selic da vida, ou o que quer que seja, normalmente é a Selic para ficar mais fácil. Aí eu pego essa Seliczinha daí
e vou aplicar no meu fluxo de caixa que eu projetei. Então, veja, quando eu projeto o fluxo de caixa, eu vou utilizar variáveis diversas. Eu vou usar a inflação. Se é o café, eu vou usar a variação da commodity. Se é o trigo, uma padaria. Trigo é commodity, então vou ter que ter um conhecimento aí mais ou menos razoável de como é que esse trigo se comporta. Se é uma lavanderia, é água, é material de cloro, etc e tal. Se é um comércio, um pequeno varejo, lá vai eu entender como é que funciona. Enfim, então, o que que... Eita, alguém aqui, exatamente em função do tempo, Clebinho. E variáveis como inflação, que desconta desconta a a rentabilidade líquida do retorno. retorno. Isso. Então, Isso. assim, para que uma temaqueria, ai, delícia, adoro. Aí, vê só, quando a gente projeta, a gente vai usar um conjunto de variáveis. Quando a gente desconta, não são as mesmas, né? Entendeu? O que leva para frente é uma e o que desconta valor presente é outra. O desconto é com base no que a gente chama em economia de custo-oportunidade, né? Que é justamente aquela taxa da sua aplicação, né? Que você está abrindo mão para fazer um outro tipo de aplicação, outro tipo de investimento, né? Eu teria 200 mil, eu poderia aplicar e ao invés eu vou construir uma temaqueria, eu vou montar uma temaqueria. Então, falando em temaqueria na hora dessa, né, Lilian? Né? Lília, né? Lília trazendo essa ideia de temaqueria 9 horas da noite, a barriga roncando. Né, rapaz? Fala não. Ave Maria, adoro. Faz tanto tempo que eu não como, tanto tempo, que eu não sei nem como é que funciona mais. E assim, tinha umas maravilhosas aqui perto de casa. Ah, meu Deus, tudo de bom. Aqueles temaki desse tamanho. Não, aqueles que são desse tamanho assim, que é maçaricado, que é gigante assim. Ah, meu Deus, Vamos sair do temaki voltando para vaca fria. Voltando na vaca fria, né, Lili? A culpa é dela que jogou aqui a ideia do temaki. Eu comecei a viajar na maionese. Aí, veja só. Aí você vai levar isso para frente por algumas variáveis, tipo inflação, o valor lá do determinado produto, supremo, né, Lilian? Isso deve ser esse mesmo. Mulher maravilhosa. Ô, Lilian. Não estimula isso. Ave Maria, a gente já faz todo final de semana. Mas, enfim. Aí, o que acontece? Voltando à vaca fria, Lilian, por favor, não me desconcentre. Aí, o que acontece? Aí, depois você retorna. Aí, o retorno, ele vai se dar em função do custo de oportunidade. Que é o quanto os 200 mil, se eu fosse aplicar no mercado financeiro, quanto que eu iria receber de retorno. Então, eu vou pegar essa taxa essa Selic, ou essa taxa qualquer, para poder pegar meu fluxo de caixa e descontar. Então, obrigatoriamente, o VPL desse fluxo de caixa ele tem que ser maior que o valor que eu investi. Se não, pega esse dinheiro e faça com ele outra coisa. Aí, dito isso, o que acontece? Quando a gente começa a ver, vamos voltar para a pandemia. Aí você está na pandemia, está aquela situação toda, e aí o fluxo de caixa diminuiu para caramba. Então, consequentemente, no momento que a gente montou a temaqueria, o VPL era 270 mil, por exemplo. Então, eu investi 200, e aí a proposta de retorno é de 270. Massa. Só que com a situação do Covid, o que era 270, agora é 130. Entendeu? Por que 130? Porque o meu número de clientes, que era uma das variáveis para compor o meu fluxo de caixa, né? Eu estimei lá, sei lá, 200 clientes, 300 clientes por dia. E aí, vezes 30, vezes não sei quanto, tem lá, não sei quantos mil clientes. Só que aí isso daí retornava os 270 mil. Mas como agora eu tenho muito, muito, muito menos, agora está retornando 130. Né? Aí eu investi quanto? 200.
Aí agora está retornando quanto? Então, 130. eu tô perdendo aí 70 mil Aí nesse você estaria investimento. perdendo 70 mil. Aí eu vou justamente contabilizar a perda. Que aí eu vou E se debitar de uma perda. repente, eu verificasse, né, que talvez nesse momento pensasse em vender a empresa e tivesse um retorno de um valor de 150 mil. Então, aí nos Pronto, dois, aí dos dois, o maior deles, né? Então, se eu tenho 170 que eu retorno pelo consumo e 150 se alguém quisesse comprar de mim o meu ponto, então seria o maior deles, que seria 170. Então, na questão da irrecuperabilidade, é dos dois o maior, tá? É diferente de estoques, que é excelente. custo ao mercado dos dois o menor. Na Uhum, irrecuperabilidade, é custo ao mercado dos dois o maior. Porque não é o que eu perfeito. recupero. Por Uhum, exemplo, vai e volta lá para os 170, tá? 170. Aí eu consigo uma pessoa que queira comprar meu negócio, eu tenho um ponto maravilhoso, a pessoa bota fé que vai dar, que esse momento vai passar e tal. E aí essa pessoa me faz uma oferta para vender, no caso, para eu vender e a pessoa comprar por 220. Ora, se eu investir 200, então não existe perda por irrecuperabilidade. uhum, Mais ou menos por aí. entendi. Perfeito. Então quer dizer que se um dos dois indicadores, um ultrapassar o investimento, então perda não existe, mesmo que em uso seja abaixo do que você investiu, né? Ou seja, eu consigo É, recuperar os 200 mil. porque você consegue recuperar. Agora, lembrando que o pessoal que vai fazer prova de CPC não, vai fazer prova de exame de Exame de suficiência, suficiência. então essa pergunta cabe, né, no exame, né? Mas assim, na vida real, não tem sentido. Entendeu? Então, Uhum, assim, uma coisa é o exame de suficiência. Outra coisa é como é que funciona na vida real. Então, na vida real, você não usa valor de mercado. Por quê? Porque excelente. você não tem mercado, não existe esse mercado que a gente fala. Uhum, Até existe, Anderson, mas assim, não é uma coisa palpável. Não é uma coisa confiável, entende? Então, é uhum, engraçado essa história do que você estuda para a prova e do que você vai ver na prática, né? E assim, a gente vê que uhum. nem sempre seguem, nem sempre as linhas são paralelas, né? Às vezes elas são bem distintas. Então, assim, vai cair no exame de suficiência. Aí vai que cai uma porcaria de um exemplo desse, que é a temaqueria. Aí a temaqueria, eu retornei 170, investi 200. E alguém me fez uma oferta de venda de 220. Tem perda por irrecuperabilidade? Lógico que não. Eu consigo retornar por 220. Aí alguém vai dizer, então, se eu conseguir isso daí na prática, então eu não tenho perda. Sim, mas acontece que isso não acontece na prática, né? Então, na prática, você vai olhar balanços de empresa, eu que gosto de ficar olhando balanço de empresa, nenhum teste de recuperabilidade na prática, ele é feito por processo de compra, de venda, né? Ninguém vende Uhum. ativo. Então, 100% dos testes de recuperabilidade são feitos via construção de fluxos de caixa. E isso daí serve de temaqueria a Petrobras. Perfeito. E aí, uma pergunta com relação a isso. Então, assim, essa questão prática, seria o caso de repente, a norma. Por que a norma prevê essas duas possibilidades? Será que é uma situação, um caso de ser revisado, na verdade? Ou, na verdade, é só questão de previsão não. mesmo? É porque, assim, a norma, ela precisa contemplar todas as possibilidades. A norma, ela tem que ser ampla e a aplicação restrita, e não o contrário, Perfeito. né? Então, assim, a norma, ela tem que ter amplitude, porque ela tem que Uhum, pensar em todas as possibilidades. Vamos dar um exemplo prático, plano de contas. Bora montar o uhum, plano de contas da empresa. Aí você sai prevendo várias situações, né? Então termina que o plano de contas é maior que a utilidade que você vai dar na prática. Porque você tem que uhum, colocar algumas contas
Vai que tem uma situação dessa, aí você vai. Então, assim, o plano de contas, assim como as normas, elas têm que ter amplitude e prever uma variedade aí de possibilidades. Agora, Certo. daquilo ali, o que vai ser aplicado são outros 500, né? Mas você tem que ter Muito uma bom. previsibilidade normativa. Muito bem. E o CPC 01, ele ainda incrementa essa discussão, né, falando sobre o ágio por expectativa de rentabilidade futura, que é o Goodwill, É, meu Deus. né? E Goodwill. É o E seguinte, aí, qual o propósito disso? esse ágio é assim. O ágil, eu vou voltar para a temaqueria, porque fica mais fácil explicar com a temaqueria do que com a Petrobras. É mais fácil entender com a fome do que... Né? É porque É mais eu dou fácil. aula. Não, porque eu chego à conclusão assim, né? É engraçado. Lembra que no início da nossa conversa a gente estava falando do contraditório, né? Uhum. E eu dou aula num curso de extensão da UFPE. E esse curso de extensão ele é gratuito e é sobre CPC. Então, toda segunda e quarta-feira tem aula de CPC e, ao final, os alunos vão receber um certificado, enfim. É o curso de extensão mesmo. É EAD. Uhum. Na modalidade EAD. É, menino, Excelente. muito bom, né? Tem quase 200 pessoas matriculadas. Quem se Já, eu movimentam. sei, eu tô sabendo, já me passaram o filme já disseram, olha, tem a disciplina assim, eu digo, muito bem, eu sei. Tem mais de É, 200 pessoas, tem. tem. É desse jeito. Mas comporta, né? O meeting até 250. Eu achava que eu não ia É. conseguir. Mas tá indo. Aí, o que acontece? O que a gente estava falando? Contraditório. Aí o que acontece? Aí eu estava explicando alguma coisa sobre arrendamentos mercantis, que a gente está no CPC 06. Aí falando de arrendamento, e aí eu explicando com um exemplo da Petrobras. Aí eu passei assim um tempão explicando a Petrobras, né? E assim, para eu explicar o arrendamento da Petrobras, você imagina o quanto eu estudei. Veja bem, porque eu estava explicando o arrendamento da Petrobras. Então, assim, era uma verdadeira emaranhado econômico aquilo ali. E digamos que eu investi um tempo naquela explicação ali. Eu estudei pra caramba. Lá pelas tantas, chegou um aluno, coitado, ele falou, professora, a senhora, me desculpe, mas dá para diminuir aí? Dá para a senhora explicar o arrendamento como se fosse assim de um carro, uma casa, porque... Aí né? A professora não estou entendendo Poxa, nada. Então, foi. nessas horas que Porque você eu olha assim, caramba, eu estudei tanto. estudei tanto para explicar isso aqui. Eu me preparei tanto, eu li tanto para estudar isso aqui. E ninguém está gostando. Aí, veja, é o contraditório, né? Então, assim, de repente você acha que o que você está fazendo é a melhor coisa do mundo, né? Porém, a pessoa que está do outro lado, né, que é para quem você se preparou, simplesmente não está entendendo absolutamente nada, né? E aí você tem que... É o contraditório, você tem que... No presencial você ainda consegue visualizar isso nos olhares, na fisionomia mesmo das pessoas, né? Você consegue saber se está arrasando, se não está, como é que está o negócio. Mas não é AD, Em EAD... eles botam no chat, professor. Vida de professor, tá vendo, minha gente? É assim. Dá para a senhora diminuir o nível, porque eu não estou entendendo nada. Fala aí de um arrendamento de um carro, de uma casa. Eu ria tanto, porque eu estava lendo o chat, né? Aí eu mudei todo o meu exemplo. Mas aí, então, voltando à vaca fria, e aí falando exatamente sobre essa questão do ágil sem ser a Petrobras. Então, é assim. Outra para a temaqueria. Aí a temaqueria, ela vale 200 mil. Quer dizer, ela não vale 200 mil. Gastou-se 200 mil, investiu-se 200 mil para poder construir o empreendimento.
Só que ele não vale 200 mil. Na verdade, ele vale os 270. Por quê? Porque é os 200 mil mais os fluxos de caixa que ele gera, né? Entendeu? Uhum. Então, assim, 200 Certo. mil é o que eu gastei, que é o valor contábil. Mas o valor dele, que é o valor intrínseco, que é o famoso valor intrínseco, né? O valor intrínseco, porque quando a gente fala em finanças de valor intrínseco, é o quanto aquilo ali tem potencialidade de geração de fluxos. Então, o valor intrínseco do empreendimento é 270. Então, se alguém fosse me fazer uma oferta, no mínimo, eu iria pedir 270. Por quê? Porque se eu fosse vender, eu ia estar abrindo mão, não apenas dos 200 mil, que é o valor pelo qual eu investi, mas principalmente dos 70, que são os fluxos de caixa. Então, esses 70 mil é o ágil, é o goodwill, entendeu? Que é o que você... É a diferença entre o valor contábil e o valor de mercado. E pode acontecer, né, Umbelina, assim, por exemplo, você tem essa expectativa, que é uma expectativa, né, de retorno, né, de 70 mil a mais, né, do que você investiu, mas de Isso. repente chega alguém e diz, olha, te dou 300 mil. Pronto, Então, aí... alguém está levando em consideração algo a mais do que você mesmo na sua projeção, né? Ou que não? em finanças, essa diferença dos 30 mil, né, que é o fluxo de caixa, que são os 70 mil, mais os 30 mil que a outra pessoa, a contraparte, quis te oferecer. Então, esses 30 mil aí de diferença é o que a gente chama de especulação. Então, assim, mas que no fim tudo é ágil, entende? Porque, assim, o conceito de ágil é a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil. Só que, tecnicamente falando, com os pés no chão, esse ágil, ele é construído, porque o ágil, ele não pode ser uma coisa onírica. O que é uma coisa onírica? Eu tive um sonho e no sonho ele me falou. Então, não existe isso. Em finanças, não. Então, não existe essa parte onírica, entendeu? Dos sonhos, das visões. Não existe isso em finanças. Me lembrou Raul Seixas agora, uma música de Raul Seixas, né? Mas é de Raul mesmo essa música. Mas não existe. Quando a gente trabalha com dinheiro, a gente tem que ter o pé no chão, tá? Então, para que a gente construa esse valor, a gente tem que fazer essa tal projeção, que são os fluxos de caixa. Muito bem. Então, ou são os 70 mil reais. Mas aí o cara tá especulando. Então, a especulação, que é uma coisa normal, o mercado, ele vive, ele respira, e ele transpira, e ele só se mexe pelas especulações, né, que acontecem porque o investidor, ele não é racional. O ser humano, ele não é racional. Então, a nossa racionalidade, a nossa capacidade de assimilar a informação e tomar a decisão, ela é limitada, né? O ser humano, ele não é racional, a racionalidade dele é limitada, e nós não somos o que se chama na economia de homem econômico. O que vem a ser o homem, ou homos economicus, né? O homos economicus é aquela criatura que foi... É um conceito econômico que diz que todas as decisões humanas, elas são baseadas em fatores de maximização da utilidade. Então, não é assim que funciona. A gente não toma decisões maximizando a utilidade esperada de um bem. Então, a gente não trabalha com a racionalidade do homos econômicos e nós não somos racionais. Exemplo. Interessante esse ponto, esse conceito. Eu já li também, é muito, muito legal, muito bom Ou seja, a reflexão. Né? Por exemplo, eu vou para o shopping, aí eu vejo uma camisa. Isso aconteceu. Aí, no caso, foi um negócio de corrida. Eu adoro correr. Então, assim,
Tudo Ninguém, pra mim quer voltar. ninguém sabe, ninguém sabe. Aí tudo quer voltar. Alguém sabia disso aí, minha gente? Que um belo negócio de Eu adoro correr. corrida. Eu adoro corrida. Aí tudo que é voltado pra corrida, eu me abre os olhos, entendeu? Aí eu vi um topzinho lindo, e eu não tinha aquela cor, né? Então, assim, eu tenho uns 20 tops de corrida. Sem brincadeira nenhuma, uns 20. Mas eu não tinha aquela cor. Aí, que combina com outros shorts que eu tenho, enfim, é uma viagem. Aí o danado do top custava um valor razoável. Aí meu marido falou assim, você não tá doida de comprar esse top? Foi-se embora o homem dos econômicos. Tereza, você não tá doida de comprar esse top? Eu falei, por quê? Ele falou, Aprendendo porque na não. prática, tá vendo, minha gente? Com o Belino quer ser o conceito de homens Homens econômicos. econômicos. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque não existe você dar este valor neste top, levando-se em conta que você tem uns 20. Aí eu parei para pensar, né? Racionalizei e falei, pô, é mesmo, tá muito caro. Entendeu? Aí Olha leva o isso para contraditório aí, fazendo. aí leva isso para temaqueria. Eu quero muito comprar a temaqueria, quero muito comprar. Então a temaqueria ela vale 170. Mas eu pago quanto for preciso. Entendeu? Então, Isso. mas Tá, tudo é ágil. aí entra a especulação, né? Aí entra o fator especulativo, entra o fator momento, entra o fator crença. Porque, na verdade, é o que a gente chama de finanças comportamentais, são as heurísticas. Então, o que vem a ser uma heurística? Uma heurística é um atalho mental. Então, o que acontece? O atalho mental, ele faz com que você não racionalize. E é engraçado que esses atalhos mentais, a gente utiliza em todos os momentos da nossa vida e a gente não se dá conta. Você fala assim, mas quem não conhece, não sabe. Eu conheço atalho mental. O que eu estou dizendo para você, Anderson, eu sei o que eu estou lhe dizendo. E eu estou dando um exemplo que aconteceu essa semana comigo, com uma roupa que eu fico... Tu tá entendendo? Então, tudo isso a gente... Então, quem conhece e quem não conhece age do mesmo jeito. Não é porque uma pessoa sabe que existe que vai agir diferente. Não, age do mesmo jeito, tá? Então, o ágil... Oi, diga. Não, pode, só for então, pigarro. O ágil, que é a diferença entre tudo que for acima de 200 é ágil. Qualquer valor, 205, 210, 340, 580, qualquer valor acima de 201 é ágil. Agora, o grande X aí da parada é você compreender a formação do ágil. Então, como é que esse ágil ele foi formado? Em tese, o ágil racional, se é que existe essa coisa, é o neologismo, eu estou criando, o ágil racional é 70 mil. Agora, o ágil das expectativas, o ágil da irracionalidade do comprador, o ágil da especulação do momento vai ser qualquer coisa acima de 70. Então, se for 130, se for 280, tu tá entendendo? Mas tudo isso é ágil. Então, moral da história. No CPC ele traz aqui, desculpa, Umbelina, no CPC ele até diz o seguinte, que é representar o menor nível dentro da entidade no qual o ágil é monitorado para fins gerenciais internos, ou seja, aquele ágil que realmente você tem o controle do retorno com base no seu orçamento, né? na sua projeção de caixa. Né? O ágil, do ponto de vista técnico, era 70 mil, mas ele pode ser qualquer valor acima de 200. Aí, quando a gente adquire esse investimento, o valor dele é 200 mil. E o que vai acima de 200 é o ágil. Mas a pergunta é, e o que tem a ver a irrecuperabilidade com o ágil? Né? Porque o ponto da conversa é esse. Então, é o seguinte. Se eu paguei
por exemplo, 270. Vamos ser racionais aqui no nosso exemplo. Então, vale 270, eu vou lá e pago 270 para ter a temaqueria. Aí, eu paguei por 200, que foi o valor investido, e eu paguei pelos fluxos de caixa calculados, que era 70. Só que, quando eu adquiro essa empresa, a partir da minha gestão, eu posso... Existem 3 cenários. O primeiro, eu mantenho os 70 mil, então eu faço uma gestão que mantém os 70 mil. Segundo, eu faço uma gestão que ultrapassa os 70 mil. Terceiro, eu faço uma gestão desastrosa e o empreendimento, o fluxo de caixa dele vai a 230. Então, essa diferença de 40 mil é justamente... Aí eu vou calcular essa perda, e essa perda de 40 mil vai diretamente na perda sobre o fluxo de caixa. Entendeu? Sobre Perfeito. o ágil. Sobre o ágil. Isso. Aí, por exemplo, muito imagine, legal. É bonito. Aí imagine que você você comprou por 300 mil, tá? Donde os 300 mil é os 70 que a gente já conversou, mais o 30 da especulação do momento. No próximo ano, eu vou ter que fazer eu vou ter que recalcular o teu fluxo de caixa para saber se está valendo aquilo ali mesmo. E aí, o que acontece? Eu chego à conclusão que o fluxo de caixa é 270. Como a gente já tinha previsto. E aí, os 30 que eu paguei a mais no ano anterior, no ano seguinte eu tenho que baixar. Entendesse? Isso. Aí é onde é o reconhecimento por perda, né, por imparidade, né? É por isso que na contabilidade, e isso é muito importante, na contabilidade, o ágil que você paga assim, tá? Ou seja, qualquer valor acima de 200 é ágil. Mas como a gente fixou os valores 200 e 270 de fluxo de caixa, qualquer valor acima dos 70 que eu paguei lá, eu paguei 300. Então, para que eu consiga manter os 300 dentro do valor do investimento, é necessário que no ano seguinte eu consiga fazer com que o meu empreendimento alcance aqueles R$100 que eu me predispus a pagar. Se ele não alcançar, qualquer diferença eu baixo. Perfeito. Então, Belina, chegamos ao nosso final, faltando 2 minutos. Né? O papo estava muito bom e, assim, o aprendizado, né, que é o mais importante, né, o que fica, e, assim, faz o tempo voar sem a gente perceber. Não né? é? Né? Então, assim, os exemplos foram fantásticos, assim, eu acho que, não sei se alguém ficou com dúvida ainda, não teve nenhuma manifestação aqui, tá? Se alguém tiver, ainda tem um tempinho aí de 1 minuto de resposta, mas aí, desde então você já pode... obrigado, Lilian, que maravilha estar com vocês, igualmente, tá? Então, assim, agradecer mais uma vez, Belina, pode dar aí suas considerações finais sobre a temaqueria e tudo mais. Não é, Lilian? Agradecer a todos, convidá-los para as nossas aulas de segundas e quartas. E é isso, pessoal. Aproveitem aí o sábado, aproveitem o domingo. Amanhã eu vou andar de bike. Então, assim, pratiquem atividade física, é importante. Nem que seja uma caminhadinha ali do ladinho da... Faça uma caminhada ao redor do seu quarteirão, né? É importante. E é isso. Aproveitem a noite de sábado. Aproveitem o domingo. Boa prova, né? Boa prova para aqueles que vão fazer prova. É isso. Que legal. Obrigado. Clebinho está dizendo aqui, é só agradecer a oportunidade de aprender com vocês. E assim, o aprendizado é cíclico, né? A gente vai um aprendendo com o outro, isso é que é importante. Né? Mas é isso. Andinho, vê se tu desenrola as aulas para mim, para eu colocar lá no meu canal. Desenrola, eu tô lhe devendo isso. É porque as semanas estão sendo tão puxadas, Belina, tão puxadas, mas eu vou conseguir fazer isso. Prometo a você. Prometa mesmo assim, de mãozinha. Tchau. Vambora. Prometo. Tchau, Beijo, boa todos. noite. Fiquem com Deus. Tchau, bom final de semana.